Boa noite a todos e todas. Eu vou fazer uma abordagem eminentemente política do tema, até porque as abordagens técnicas foram feitas e de uma maneira, eu diria, completa, mas eu vou abordar praticamente 2 pontos e depois eu vou fazer algumas considerações sobre a questão da sustentabilidade para que a gente possa refletir a água num contexto mais amplo. Inicialmente, eu gostaria de destacar um ponto que eu chamaria de falta de planejamento. De alguma forma, essa questão apareceu nas falas anteriores, mas é sabido que o país dispõe de uma pluviometria elevada, de uma abundância de água. Nós temos a maior reserva superficial de água do mundo, mas isso gerou uma certa acomodação do país e não houve um planejamento, uma priorização do planejamento, razão pela qual nós estamos vivendo em várias cidades brasileiras problema de racionamento de água, inclusive aqui no Distrito Federal. Então, neste período, houve uma ausência de construção de reservatórios, até pautados por essa percepção de abundância de água, e certamente esta ausência de construção de reservatórios, de canais e de adutoras, fez com que houvesse um conjunto de cidades que tiveram que passar por racionamento. Mas eu acho que essa questão ela deixou algumas lições. A lição mais relevante é que ficou claro que a instabilidade do ciclo hídrico e as severas secas vão exigir dos políticos daqui para frente uma melhoria no planejamento do fornecimento de água para as grandes, médias e até pequenas cidades brasileiras. As incertezas em relação às mudanças climáticas, ela vai exigir uma resposta dos planejadores de tal forma que os governos municipais terão que, daqui para frente, buscar estabelecer condições para que, em condições extremas, em condições de baixa pluviometria, a gente não tenha que viver as experiências que estamos vivendo em nível nacional. No DF, particularmente, eu chamaria atenção pela existência de Corumbá 4, que dispõe de um quantitativo de água significativo, mas por falta de planejamento, nós não temos essa água à disposição da população do Distrito Federal, nem à disposição da população do Estado de Goiás. Lembrando que o Distrito Federal e o entorno cresce em torno de 100 mil habitantes por ano, razão pela qual nós não podemos nos acomodar com Corumbá 4 e alternativas terão que ser apresentadas para que nós não tenhamos que viver daqui a alguns anos situação similar que nós estamos vivendo no momento. Outro aspecto que eu queria compartilhar aqui é o projeto de lei do Senado, o projeto de lei 495, que está em audiência pública e que apareceu aqui de uma maneira, eu diria até muito rica no debate, mas é o projeto que está em audiência pública que propõe introduzir o mercado das águas como instrumento de promoção da alocação mais eficiente de recursos hídricos. Primeiro, eu queria chamar a atenção de uma perspectiva de que, na minha leitura, esse projeto de lei, ele é apresentado para atender os interesses de grandes corporações. Nós sabemos que o Tasso Gereissati, que é o senador do PSDB, foi quem apresentou o projeto. Existe um conjunto de especulações em torno da privatização do aquífero Guarani e que a Coca-Cola e a Nestlé estariam interessadas neste processo, e considerando que o Tasso Gereissati é distribuidor da Coca no Nordeste, me parece que há aí, inclusive, um conflito de interesse. A gente sabe que as corporações, mais do que nunca, mandam na política brasileira, mas a gente sabe que seria uma operação econômica de vulto
e, do ponto de vista estratégico, seria um grande erro, até porque comprometeria a própria soberania nacional. Então, esse é um projeto que, em consulta pública, traz em torno de 99% da população indicando ser contra este processo de mercantilização das águas, com apenas 1% favorável, mas a gente sabe que o Congresso Nacional, muitas vezes, faz de conta que não escuta a população brasileira, razão pela qual nós temos que ficar atentos a esse projeto e mobilizados para que ele não seja aprovado no Senado Federal. Foi colocado que a água não é tratada como um insumo estratégico, é verdade. A gente precisa entender que o uso racional da água, ele precisa ter foco no desenvolvimento sustentável e não no lucro. Nós precisamos pensar a água numa perspectiva da eficiência econômica, numa perspectiva da equidade social e da sustentabilidade. Nós dispomos de mais ou menos 2,5% da população mundial e temos uma disponibilidade de água da ordem de 15% da água doce do planeta. Portanto, vendo a água como insumo estratégico, nós sabemos que a água pode se transformar no principal elemento que traz vantagens competitivas para a sociedade e para a economia brasileira. Portanto, qualquer processo de mercantilização da água, fazendo com que o lucro de curto prazo fosse o elemento-chave na exploração desses recursos e não o interesse social nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, seria um erro grosseiro do país e que afetaria sobremaneira a soberania nacional. Olhando a água do ponto de vista do desenvolvimento sustentável e abordando algumas questões, eu queria destacar alguns aspectos que me parecem bastante relevantes. Primeiro, que no Brasil a punição via multa para aqueles que provocam algum tipo de efeito negativo ao meio ambiente, ela não tem sido, a maioria não se paga, portanto, o instrumento de punição para aqueles que afetam negativamente o meio ambiente e as águas precisa se tornar um instrumento mais efetivo. Nós precisamos entender que não existe incompatibilidade entre a agricultura e a preservação ambiental. Aliás, a gente sabe que a preservação ambiental é um instrumento que estimula e aumenta a produtividade. E há, de alguma forma, o senso comum de que há essa incompatibilidade. O que não se pode é uma exploração como se faz, deixando de levar em consideração a questão das águas e a questão do meio ambiente como um todo. Por último, eu queria falar um pouco do Distrito Federal do ponto de vista das vocações. Foi colocado aqui a importância do zoneamento ecológico e econômico, a importância desse instrumento para que a gente possa racionalizar o desenvolvimento socioeconômico do Distrito Federal nos próximos anos e que é um documento que pode ser aprovado a qualquer momento. Eu tive a oportunidade de participar de pelo menos uma audiência pública em relação ao zoneamento ecológico e econômico e eu acho que ficou faltando a explicitação daquilo que não se pode ter no Distrito Federal. Nós sabemos que o Distrito Federal tem limitação de recursos hídricos, nós sabemos que o Distrito Federal é uma área geográfica pequena, portanto, eu acho que é essencial que o zoneamento ecológico e econômico explicite aquilo que não deve ter como atividade econômica no Distrito Federal. Obrigado. Grazie, Expedito.